Paulo escrevendo à igreja da Galáxia, os Gálatas, capítulo 1, versículos, vamos ler do versículo 6. Glórias a Deus. Pode dar glórias a Deus? Olha o que diz a palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque eu visto qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentis. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Parti para regiões da Arábia, voltei outra vez para Damasco. Vamos orar ao Senhor. Glórias a Deus. Não tem alguém para botar a criancinha lá na escolinha? Tem para ficar lá com ela? Pode ficar lá para a mamãe poder escutar a palavra? Vamos orar, vamos? Senhor Jesus Cristo, Deus bendito, essa é a hora que o Pedro Inácio tem que desaparecer, para que o Espírito Santo que habita no Pedro Inácio comece a falar e orientar o povo de Deus. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor revelou a Paulo, e Paulo escreveu as revelações, e o nosso trabalho hoje é apenas ler o que está escrito, porque revelado já foi a Paulo, e Paulo expõe as revelações em cartas. Eu oro para que cada um que está lendo comigo perceba que esta mensagem trazida por Paulo é a mensagem mais segura, é uma mensagem vinda direto de Deus, não passou por anjos, mas veio direto de Jesus Cristo, nosso Senhor, e nós recebemos no nosso espírito e confessamos com a nossa boca que essa palavra é viva, eficaz, poderosa, e ela não volta vazia. Ilumina, Senhor, a nossa mente aqui dentro. Ilumina, Senhor, a mente dos teus filhos que estão através das rádios, através do Facebook, vai nos ouvir pelo YouTube e nos ver
nos vê, vai ouvir pelo um CD. Meu Deus, que essa palavra que é viva tenha um efeito poderoso para a glória do teu nome. E a igreja que se alimenta pela palavra diz amém. Dá um aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, meu cooperador fiel. Obrigado a todos os nossos cooperadores que cooperam com essa casa, que nos ajuda a promover o Evangelho da graça de Deus às famílias. Quero saudar as rádios, né? Estamos agora pelas rádios. Há uma centena de ouvintes, tanto pelas três, cada uma delas ela é carregada de audiência. E quero que essa igreja que está lá do outro lado tenha o seu espírito em paz, que Deus vai falar poderosamente. O nosso tema de hoje é: não passe para o outro evangelho. Este mês que nós estamos vivendo já está terminando, né? Nós começamos a falar sobre a lei e a graça, começamos a mostrar que teve um ponto final a lei, começamos a mostrar com apontamentos da graça, da palavra de Deus, começamos a colocar a lei no seu devido lugar e o evangelho, o novo pacto, numa posição privilegiada. E hoje nós vamos dar uma caminhada mais à frente, porque quando eu me deparo com Gálatas, com a carta de Paulo aos Gálatas, eu penso o seguinte: quando eu leio aqui no versículo de número 12, no versículo 12, eu penso o seguinte: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo joga todos os ensinamentos, antes da revelação chegar a Paulo, ele joga todos os ensinamentos para fora. Ele fala assim: olha, o que eu vou ensinar a vocês, eu não recebi e nem aprendi. Então não foi Pedro que transmitiu para Paulo, não foi o enfesado Tiago que transmitiu para Paulo, foi o próprio Cristo, que nós já conhecemos a história, né? Houve um chamado glorioso, você pode acompanhar na tela em Atos, capítulo 9, 3, 4 e 5 é o versículo, Atos 9, para você poder ficar seguro com aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Atos 9, versículo 3, 4 e 5, depois 10 a 15. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então aqui começou a história mais linda do Evangelho. Não sei se você compreende isto e você se alegra com isto aqui, cara. Porque eu me recordo, você também deve se recordar, quando você vivia, antes dessa mensagem chegar a Paulo, como era a tua vida? Antes dessa mensagem chegar à tua vida, que Paulo recebe, como era a vida de Paulo? Um legalista, um fanático, um religioso, um homem que só fazia bobagem pensando que estava fazendo certo. Era a nossa vida. Quanto tempo da minha vida, eu já confessei aqui, quanto tempo da minha vida eu dormia de terno, porque me diziam se Jesus voltasse eu perderia a salvação. Quanto tempo da minha vida eu tomava um banho de 30 segundos com medo, se Jesus viesse na hora que eu estivesse tomando banho, e ficar. Então isto tudo era prisões na minha mente,
até o evangelho da graça de Deus chegar à minha vida. Eu não sei se aconteceu isso com você. Quem tinha a mente escravizada, aprisionada, com medo. Então isto aconteceu comigo e eu dou glórias a Deus, porque tudo teve um princípio. Aqui está o fundamento de tudo, o acontecimento geral. Então, aqui começou a história. Versículo 10 agora, meu cooperador. Até o 15. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O único papel de Ananias. Você não vê mais falar dele. Disse-lhe o Senhor numa visão. O Senhor disse a Ananias: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Perigoso, né? Quantos males tem feito, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Quando Deus escolhe alguém como instrumento, Ele toca esse instrumento, amado. Se Ele escolheu você como instrumento, Ele toca esse instrumento perante os gentis, perante os reis, e bem como perante os filhos de Israel. Acabou. Então aí, nós vimos no capítulo 9, a queda, o encontro, e ali no versículo do 10 ao 15, você vê Paulo se encontrando com Ananias e recuperando a sua visão, a sua saúde, ele estava recuperando a sua vida de volta, né? No capítulo 22 de Atos, meu amigão, capítulo 22, versos 14, 15. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão. Isso aqui Paulo já está dando um testemunho. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Quer dizer o quê? Enquanto Paulo estava vivendo no legalismo, na lei, no sacrifício, nas cerimônias, nas abluções, ele não conhecia, deixa lá, irmão, volte lá. Ele não conhecia a vontade. Às vezes a gente pensa que conhece a vontade de Deus. Passa à frente. Vereis o justo, isto aqui é maravilhoso. Vereis o justo e ouvireis uma voz da sua própria boca. Diz que Paulo ia ver o justo. Você compreende o que é isso aqui? Quando ele diz ver o justo, ele não está falando de um homem, está falando de Deus. Está falando de Jesus. Você verá o justo, e vereis o justo, e ouvireis uma voz da sua própria boca. Então, o que Paulo deixou escrito é algo que veio direto da boca de Deus. E vereis o justo, e ouvireis uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, e das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, costume, né? Invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, viu, igreja em graça tem que orar, porque tem umas orações de 30 segundos, sou abençoado e tchau e benção, perfeita vitória e tchau e benção. Não, isso não é oração. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, um arrebatamento, e vi aquele que falava comigo.
quer dizer que Paulo viu Jesus. Esse é o encontro de um homem com Deus. Paulo se encontra com Deus. E vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém. Por que em Jerusalém, que estava lá a crentaiada toda, por que ele corria perigo logo no lugar onde está cheio de crentes? Às vezes a gente passa um desespero mais no meio dos crentes do que fora dos crentes. E vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém. Por quê? Porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Então ele começa a dar o testemunho ali, mostrando quem ele era, a obra maravilhosa que ele fez. Continua, irmão, vamos até o 21. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso, até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe. A quem? Você sabe que quem são os gentios? Todos aqueles que não têm sangue israelita, todo aquele que não é não faz parte da tribo de Israel, de uma das 12 tribos, eram considerados como gentio. A palavra gentil quer dizer, como dizia lá naquele filme, né, do Chaves, né? Gentalha, né? Quer dizer a mesma coisa. É uma raça desprezada. Então Paulo foi levantado por Deus para se dirigir a essa raça desprezada, que não tinha conhecimento de Deus, estava afastado de Deus. Então Deus levanta um homem. Oh, meu irmão, eu dou muita glória a Deus por Deus ter levantado esse homem. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Acabou o versículo 21? Acabou, né? Então aí você percebe a trajetória. Eu estou traçando para vocês a trajetória para você poder compreender o que nós vivemos aqui. Nós estamos aí à beira do 15º aniversário do ministério. Ou seja, há 15 anos que nós seguimos essa mensagem, essa palavra predestinada que Paulo disse, voltando lá para Coríntios agora, irmão, 1 de Coríntios 9, versículo 1. Não sou eu porventura livre? Paulo falou: eu não sou livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Paulo falou: eu não vi Jesus nosso Senhor? 1 de Coríntios 15, 8. 15, 8. Eu estou só te passando as passagens, né? E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então Paulo disse: depois de todos, Jesus apareceu para Pedro, para Tiago, para os apóstolos, né? Apareceu para mais 500 pessoas. Ele disse: depois de todos, foi visto também por mim. Então Paulo tem encontros. Paulo teve vários encontros. Você leu comigo em Atos, você viu mais ou menos 3 encontros ali em Atos. Você leu comigo ali em Coríntios 2 vezes. E você vai ver aqui um outro encontro de Paulo, 2 de Coríntios 12. 2 de Coríntios 12. 2, 12, 1 a 7. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele repete, viu? Foi arrebatado, paraíso, agora ele chama paraíso. Primeiro ele falou terceiro céu, agora ele fala, foi arrebatado ao paraíso, e lá no paraíso ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. É para que não me soberbecesse com as grandezas das... Então, deixa eu falar aqui para a câmera aqui. Deixa eu falar aqui com os donos da graça. Para a rádio também, o YouTube, porque você sabe que tem os donos da graça. Tem umas pessoas aí, alguns líderes, que eles se acham, já falei isso essa semana e eu estou repetindo, eles se acham os donos da graça. Ele diz, só aqui, só eu, só esse ministério, foi eu que recebi, Deus revelou para mim. Aí você vai para a palavra, você vê, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações. Então as revelações não foi dada a nenhum homem no século 21. As revelações foi dada a quem? A Paulo. Ah, Deus me deu uma revelação. Deus não deu revelação para nenhum pastor, irmão. A revelação ele deu para um só, foi para Paulo. Então, o que acontece então? Nós lemos as revelações que Paulo escreveu. Ah, mas a minha interpretação, se você começa a interpretar a Bíblia, você está dizendo que a Paulo não foi dada a interpretação. Paulo escreveu. Paulo não escreve enigma. Paulo não conta parábola. Paulo, ele dá mastigado. É só ler. É o que nós fazemos aqui. Nós lemos. Aqui eu não tinha pretensão. Olha, estava essa noite orando, sabe, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 2 da manhã, 3 da manhã. Com todo respeito, eu estou dormindo. Pode crer, eu estou dormindo. Nunca você vai me ver eu levantar 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã para fazer isso. Eu não vou fazer, te digo com sinceridade. Eu não tenho um horário para fazer isso. Eu oro sempre e oro a hora que o Espírito Santo manda eu fazer. Entendeu? Eu não tenho uma religião, sabe? Essa hora eu tenho que me ajoelhar porque todo mundo tem que me ver ajoelhado, todo mundo tem que saber que eu estou. Parece uma religião, né? Parece algo que eu tenho que fazer para mostrar para alguém que eu estou fazendo, para me receber alguma coisa. Eu não estou aqui para receber nenhuma revelação, porque a Paulo diz, com as grandezas das... Então as revelações foi dada a quem? A Paulo. Foi-me posto um espinho na carne. Então eu quero que você tenha consciência, os donos da graça, que a graça não é sua, as revelações não foi dada a você, as revelações foi dada a Paulo. Como nós não gostávamos de ler a Bíblia, ou seja, não tínhamos o Espírito Santo, só passamos a gostar de ler a Bíblia quando o Espírito Santo nos batizou. Depois que ouviste a palavra da verdade, Efésios 1,13, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então, entendemos que Paulo recebeu revelações. Diga, revelações. Revelações. Então, deixa eu ver aqui, foi. Então, quando ele disse, em Atos 22:17, não precisa ir lá não, mano. Ele diz que ele teve um arrebatamento, né? Ele diz, vi aquele que falava comigo, ou seja, ele teve um arrebatamento no Espírito, ou seja, ele foi elevado, ele teve uma contemplação divina. Paulo teve uma contemplação divina, e ele viu o sobrenatural, e o viu sobrenatural. A ele, aos Gálatas, capítulo 1, no versículo 12, vamos ler o 11 e em diante. Isso, meu amado.
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E ele reforça para dizer que não é segundo o homem, que ele diz assim, ó, do 12: porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum. Se você não tivesse lido tudo que você leu comigo anteriormente, você ia pensar assim: e agora? Ele aprendeu de quem? Mas como você já leu, já teve as informações, quem foi o mestre de Paulo? Quem foi? Jesus. Não foi um anjo, sabe, que apareceu como apareceu para João, com todo respeito pelo Apocalipse, mas qualquer mensagem que venha do Apocalipse vá contra o evangelho do apóstolo que Paulo escreveu, Paulo falou: seja anátema. Ele diz: um anjo vindo do céu, se contar coisa que o povo de Deus vai ficar na tribulação, passando tribulação, e o 666 perseguindo, irmãos, eu vou te dizer, como Paulo disse, anátema. Porque o apóstolo Paulo ensinou aos Tessalonicenses: não abrir e fechar de olhos, todos seremos transformados. Ele disse: ao ressoar da trombeta, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nos ares. Você quer dar um aplauso ao nosso Senhor? Vamos lá. Então isto, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mediante revelação. Estou lendo aqui, pedi a Deus para me revelar. Vai sair bobagem. Por isso que você vê aí um monte de besteira que se prega aí. Se prega que Jesus já voltou, que a ceia é do diabo. Porque o cara começa a ler o que Paulo já recebeu por revelação, e Paulo escreve aí, o segredo já não é mais segredo. Paulo, vou usar um termo bem popular, Paulo foi um fofoqueiro. Paulo passou uma boa fofoca para a gente. Então quando ele passa essa mensagem, já não é mais segredo. Então Paulo, ele libera algo para a nossa vida, que ele diz que a fonte, diga, não é homens. Então eu sempre digo aqui no ministério, o ministério Restituição, ele está em cima da fonte, que é a palavra que veio por Paulo. Se você crê, porque eu não recebi, nem aprendi, mas mediante revelação, diga, revelação. Revelação. Depois de 13 anos, Paulo procura os apóstolos. Depois de 3 anos, Paulo procura os apóstolos. Você vê no versículo 18, veja aí, irmão, põe lá para mim, nesse mesmo capítulo. Decorrido 3 anos, depois que ele recebe a revelação, passa-se 3 anos, então subi aonde? A Jerusalém. Quem estava lá? Pedro, Tiago, João, a igreja, a nata, né? A lei, sabe? A circuncisão, sabe? A pregação, que Paulo chama de condenação e de morte, estava lá em Jerusalém. Aí ele fala: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro, permaneci com ele 15 dias. Então Paulo diz que procurou os apóstolos para falar o que ele recebeu do Senhor. Você vê que ele recebe a mensagem, Cristo aparece, outra vez leva ele no paraíso, depois aparece para ele de novo, fala com ele, revela para ele. Ele não falou nada, ele ficou 3 anos na Arábia, diz que ele ficou intocado lá, não queria saber de nada, ele só ouvindo Deus, lá no deserto, só escutando Deus. Às vezes a gente pensa que o deserto vai nos matar. O deserto é o lugar onde a gente escuta Deus, amado. Às vezes a gente precisa de sofrer para parar de ouvir o homem e passar a ouvir Deus. Então, aí se passa 3 anos, Paulo se encontra no capítulo 2, versículo 1 e 2. Agora o capítulo 2, versículo 1 e 2. 3 anos depois, Paulo se encontra com os apóstolos. Agora, 14 anos depois, quer dizer, Paulo recebe as revelações, some, 3 anos.
depois volta, se encontra com os apóstolos, fala o que tem que falar, aí some de novo. Aí 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a quem foi dada a revelação? A Paulo. Não tem homem. Tem alguns aí que já dizem que foi até arrebatado ao paraíso. Eu escuto uns apóstolos aí: olha, Deus me levou no paraíso e me falou isto, e me falou aquilo. Deus me revelou. Deus revelou para mim nada. Deus revelou foi a Paulo. Eu só estou lendo o que Paulo escreveu, amados. Não é simples. Qual é a dificuldade de eu entender isto aqui? Olha, subi em obediência a uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre quem? Então Paulo pregava o evangelho entre os gentios. Passa à frente. Mas em particular aos que pareciam de maior influência. Pareciam ter influência. Ele estava se dirigindo aos apóstolos. Passa à frente. De algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então ele, 3 anos, ele foi falar: Pedrão, tem uma notícia aqui que você não vai ficar muito feliz não. Vocês ensinam aí que só é salvo se circuncidar. Deus falou que é pela graça que nós somos salvos. Não, você tem que ser caridoso. Sem a caridade ninguém vai ver Deus. Não, diz que não, isto não vem de nós, não vem das obras. Caridade é uma obra. Você não é salvo porque você faz caridade. Você faz caridade porque você é salvo. Você ajuda o próximo porque você já é salvo. Você não faz nada de bom para ser salvo, porque salvo você foi na cruz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele salvou a igreja. Diz amém por isso. Amém. Vamos, irmãos, vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora. Ele é o Senhor. Então, Paulo falou aos apóstolos o evangelho que ele pregava. Você sabe que Pedro não entendia nada, né? Se você ler a carta dele lá em 2 de Pedro 3, 2 de Pedro, vamos ler do versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? É o que fazem hoje, né? Uns já dizem que ele voltou, e outros dizem que ele não volta mais. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra. Estou no versículo 5, vai. Isso. O qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio para perecer o mundo, falando de Noé, né? Daquele tempo afogado em águas. Vamos avançar, irmão, vamos avançar para o 14. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso, olha Pedro, depois de ter levado uma chapada, nosso amado, que irmão Paulo,
vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo escreveu algo que foi dado, Pedro entendeu que foi dado algo a Paulo diferente do que foi dado para ele. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria condenação. Então o Pedro aí fala que Paulo escreveu coisas difíceis de entender, porque com a mente carnal não dá para entender o que Paulo escreveu. Como é que você vai entender que Paulo diz assim, ó, eu não recebi de homem algum, Cristo me apareceu? Como é que Cristo apareceu? Que Cristo já tinha morrido, Cristo já estava no paraíso. Então Paulo está contando uma cascata, Paulo está contando uma mentira. Se ele fala que ele recebeu do Senhor, como? Então a mente carnal, ela logo pensa dessa forma. Qual é a diferença do evangelho do apóstolo Paulo para a mensagem do apóstolo Pedro, dos apóstolos? Qual é a diferença? Paulo falou aos Gálatas 2, Gálatas 2, versículo 6. Quando aqueles que pareciam ser de maior influência, as quais tenha sido outrora, ou seja, outrora quer dizer, no passado, não me interessa. Diga, deixa lá. Não me interessa. As pessoas dão um valor para pregadores legalistas. Paulo diz assim, ó, não me interessa. Diga assim, não me interessa. Não me interessa. Fale como Paulo. Se você é um imitador de Cristo, que Paulo imitou a Cristo, você tem que ter o mesmo comportamento dele. Não me interessa. Diga assim, não me interessa. Não me interessa. Passa a frente. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa. Eles pareciam ser alguma coisa, parecia. Paulo falou o quê? Aí você para uma hora para ouvir um pregador da lei. Aí chega no final, você fica com raiva que você perdeu o seu tempo, ouviu um monte de bobagem, ouviu um monte de coisa que você sabe que já não tem mais nenhum valor nesse calendário, porque nós estamos na nova era, no novo pacto. Ele diz, pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Diga, nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, ou seja, deixa lá, o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo. Por isso que ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim, olha, Deus nos confiou o evangelho. Ou seja, Deus revela para ele, Deus fala com ele, mostra para ele, porque Deus confiou que ele continuaria dando sequência a essa palavra. Você sabe por que Deus revelou? Não. Deus fez você entender o que a Paulo foi revelado, para você dar continuidade a esta palavra. Para você falar para suas amigas, falar para os teus amigos, falar para os teus irmãos, usar a tua boca para dar continuidade ao evangelho. Ele falou, olha, o evangelho da incircuncisão me foi confiado. Deus me confiou. Oh, irmãos, é um privilégio. Eu me recordo que em 2008, quando começamos o ministério, na visão de 2007, quando eu estava no meu quarto, de repente uma luz abriu, assim, uma tela se abriu, e eu me vi dentro de um mar, dentro de uma embarcação, e dentro daquela embarcação, se aproximando daquelas embarcações gigantescas à volta, cada iate,
embarcações gigantescas, lotadas, e eu dentro daquela embarcação, e daqui a pouco, quando eu olhava na visão, eu olhava as embarcações grandes se quebrando no meio, e as pessoas caindo nas águas, se afogando, e eu dentro daquela embarcação pequena com um grupo de pessoas, e a gente começava a jogar as boias para as pessoas, começava a lançar os coletes, jogar pedaços de madeira, e as pessoas se agarravam, muitos se salvavam, alguns não se salvavam, e se agarrando, e Deus dizia: é a graça que você vai lançar, e as pessoas vão se agarrar. Parecia uma coisa sem nenhum nexo. Hoje, depois de 14 anos depois que você vê, você está aqui, centenas estão lá fora, acompanhando, recebendo. Pessoas me ligam, falam: pastor, a mensagem salvou minha vida. A quem a mensagem salvou a vida, irmão? Pô, seja honesto com você. 99% das famílias que congregam conosco vieram da rádio. Então, esta visão que Paulo deu, Jesus deu a mim, da embarcação, e a gente lançando, você estava comigo no barco. Quando eu vou para a rádio, você está junto. Quando a palavra está indo, é você que está me ajudando a palavra chegar lá. Porque isto tudo não poderia ser feito por uma pessoa só. Isso é um grupo de irmãos, porque a nós foi confiado, o evangelho da incircuncisão me foi confiado. Deus confiou a você. Ah, pastor, o senhor sabe de uma coisa, eu gosto muito de ter amigos, eu tenho uns amigos que é legalista, então eu não vou, confrontar eles, que eu não quero perder a amizade deles. Porque você não leu comigo em Gálatas 1:10? Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Procuro agradar a homens ou agradar a Deus? Se ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então, se você quer ter 2 pesos e 2 medidas, você não vai agradar a Deus. Tem que fazer como Paulo falou: olha, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, a um foi dado incircuncisão e a outro foi dado circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedrão para o apostolado da circuncisão, lei, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, quando eles conheceram a graça que me foi dada, a graça não foi dada a Maria, a João, a Miguel, a Pedro, Inácio, a Marco, a graça foi dada a Paulo. O evangelho da graça foi dado a Paulo. Conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, que eram reputados como colunas, me estenderam, colunas, você sabe que tem ministério que o grupo de irmãozinhos, que são as colunas, tem aqueles ali são as colunas da igreja. Sabe quem é a coluna da igreja? É Jesus, irmão. Quem que sustenta a igreja, quem falou que as portas do inferno não iriam prevalecer, foi o Senhor. Não é um grupo de irmãozinhos que é coluna é Jesus. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Ele é o começo e Ele é o fim. Por Ele foi criado todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus. Quando conheceram a graça que foi dada a Cefas, João, reputado como coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para onde? Paulo para os gentis, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, como também me esforcei por fazer. Quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então aí você viu a trajetória, você viu do primeiro encontro, o segundo encontro, o terceiro encontro, o arrebatamento, a voz de Deus trazendo a revelação para Paulo, revelando a Paulo, e ele explica aí que houve 2 mensagens, uma para a circuncisão, e a outra para a incircuncisão. Pastor, só tem agora 6 minutos. Quer dizer que os apóstolos de Jesus Cristo,
a ele não foi dada a missão de pregar aos gentis. Pelo menos o livro de Mateus, capítulo 10. Você sabe que o livro de Mateus é um livro que foi escrito para os judeus, né? Vamos ler do 1 ao 5, não, aos 7, e vamos terminar. Olha isto aqui, isso aqui é muito importante, muito demais, tem uma importância grandiosa. Olha aqui, ó, Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome deles, dos 12 apóstolos, são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Agora, a estes 12, que acabamos de ler os nomes, enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Qual foi as instruções? Não tomeis rumo a quem? Ou seja, não vem com mensagem dos judeus para o Brasil, não vem. Não tomeis rumo aos gentis, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da onde? Ele falou para quem? Para os gentis, para os apóstolos da circuncisão. Falou: não, ó, Pedrão, olha, Tiago, Zebedeu, Bartolomeu, Filipe, Tomé, ó, versículo 5: a estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentis, nem entreis em cidade de samaritano. Não vá pregar legalismo para os gentis, porque se vocês saírem de Jerusalém e buscar os gentis, vocês vão pregar a circuncisão para eles, vocês vão escravizar eles. E eu levantei um homem, por isso que Paulo falou: eu não recebi de homem nenhum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Ele diz: não tomeis rumo aos gentis, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então Deus dá uma ordem, diga assim, Jesus deu uma ordem. Não tá, quem está percebendo a ordem aqui, irmão? Não, pastor, toda a mensagem da Bíblia a gente tem que praticar. Olha, irmão, versículo 5, irmão, vai lá. A estes não tomeis rumo aos gentis, nem entreis em cidade samaritana. Quer dizer o quê? Mensagem que venha dos apóstolos, ela não é uma mensagem direcionada a quem? Pastor, então o que eu faço com as cartas dos outros apóstolos, pastor? Irmão, você lê. Tu viu que Pedro falou? Ó, Paulo fala coisa difícil, ele mesmo não entendia nada, difícil de entender, mas antes crescei na graça e no pleno conhecimento. Então ele entende a diferença de chamado. Então Deus envia uns para uma visão, e envia Paulo para outra visão. Como pode, irmão? Aqui você tem na sua Bíblia, aí, você tem 14 cartas do apóstolo Paulo. Você anda na rua, você vai visitar alguém, a pessoa quando vai ler a Bíblia, você vê a pessoa lendo lá Antigo Testamento. Porque as pessoas, elas foram influenciadas por esses apóstolos. As pessoas foram influenciadas pela lei, as pessoas são influenciadas por Moisés. Por isso que nós estudamos na semana passada, nós não somos como
Moisés. Nós não somos como Moisés, nós temos um modelo. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quem é o nosso apóstolo? Paulo. Quem é o nosso modelo? Paulo. Por que é Paulo? Porque Paulo foi um imitador do Cristo ressuscitado. Porque Paulo não se encontrou, nunca se encontrou com Jesus de Nazaré. Ele encontrou com Deus bendito. O que ele recebeu foi do próprio Deus bendito, amados. Ele diz: não tomei rumo aos gentis, nem entre em cidade samaritana. Não vá lá, porque eu tenho um homem que eu vou preparar, que eu vou chamar, que eu elegi desde antes da fundação do mundo. O homem que vai sofrer pelo meu nome, o homem que vai levar a palavra entre os reis, entre os príncipes. Ele vai ter coragem, ele vai invadir as casas, ele vai levar a palavra, ele vai falar, porque a ele foi confiado o evangelho. É isto que nós pregamos aqui. O Ministério Restituição está comprometido com aquilo que Paulo expôs nas suas cartas. Eu não sigo doutrina de apóstolos, de Pedro, de Tiago, de João. Ó, pastor, se tem alguém doente, chama os presbíteros da igreja e unja com óleo. Pô, se tem um doente, ore você, porque a ti foi dado poder para orar, irmãos. Precisa de pastor para orar, precisa de presbítero para orar, e precisa de uma água, um óleo para passar em alguém. Ele falou: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito. Você tem poder. Diga: eu tenho poder. Eu tenho poder. Então, você sabe que o poder que foi nos dado foi o poder para testemunhar do evangelho. Ele deu poder para a igreja testemunhar essa palavra de sabedoria, essa palavra predestinada, essa palavra da cruz, que diz que para os que se perdem é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Essa palavra é cura, essa palavra restaura. Você sabe do meu testemunho, o homem doente que eu era, cheio de fobias, medos, traumas, covarde, doente do estômago, aparelho digestivo totalmente apodrecido por causa do excesso de cocaína, que eu já não mais cheirava, já comia. Era tão a vontade de esquecer do mundo, de ficar louco, eu já comia cocaína, ao ponto do meu aparelho digestivo apodrecer, que a comida batia e voltava. Mas um dia o Cristo ressuscitado apareceu a Paulo, e Paulo falou: eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele te escolheu. Ele nos escolheu. Diga: Deus me escolheu. Não para pregar a circuncisão, mas para pregar a incircuncisão, a graça de Deus em Cristo. Não uma mensagem que consiste em palavra, mas uma mensagem que há demonstração de poder, aonde acontecem os milagres, aonde pessoas chegam aqui deprimidas, onde pessoas chegam aqui cheias de medo, de covardias, de insônia, de perturbação mental, pessoas de dentro de igrejas, sem poder descansar, sem poder repousar, sem poder dormir, tamanha perturbação na mente. Mas o evangelho da paz entra nas famílias, entra na mente, se apodera da mente das famílias, cria um homem novo, cria uma mulher nova, cheia de coragem, cheia de valentia, que não tem medo, que não se atemoriza de mais notícias. O coração da igreja está firme, confiando no Senhor. É do céu que veio o teu socorro. Aquele que opera infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Ele está operando aqui dentro de você. Paulo escrevendo aos Romanos 8:11, terminamos. Romanos: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos,
esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu creio que a estadia do Espírito de Deus em mim e em você não é só para testemunhar. Diz que se habita o Espírito, está lá? Esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Então, essa estadia dele na sua vida é para vivificar o teu corpo. Se tiver alguma área do teu corpo morrendo, tiver alguma área do teu corpo sendo acometida por uma enfermidade, uma peste, uma praga, o Espírito daquele que ressuscitou, ele vivifica. Que você possa sentir essa cura. Comece a se ver curado, sem mais essa dor. Quando eu apalpo aqui, eu sinto que eu estou curado. Acabou a dor, acabou tudo. Acabou o sangue que expelia pela boca. Acabou tudo. Acabou o medo, acabou a covardia, acabou a incerteza. Agora é só esperança. Porque o Espírito de Deus, o mesmo Espírito, não é outro, é o mesmo que tirou Jesus de dentre os mortos. Se esse Espírito teve poder de ressuscitar um corpo, ele pode restaurar um rim, um fígado, um baço, como Deus faz aqui. Isto aqui é uma coisa normal. Restauração de corpo aqui, isto aqui nós não damos ênfase, porque é uma coisa normal entre nós. Sempre Deus está restituindo a vida, porque Ele veio para te dar vida em abundância. Eu oro em nome de Jesus. Assim disse o Espírito. Essa foi a vontade de Deus. Vamos dar-lhe um aplauso, meu Senhor. Fica